Graça e paz, igreja, bom dia a todos. Estamos aqui mais uma manhã de sábado. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, líderes, servos como Jesus. E hoje nós estamos no terceiro encontro, falando sobre o modelo de liderança de Jesus. Espero que você tenha sido edificado pelas lições que temos passado via internet. Percebo que algumas pessoas têm preenchido esse material aí nas suas casas, pelos seus celulares, enfim. E para você que está nos vendo agora, você pode observar que nós temos aqui, desse lado aqui, nós temos aqui desse lado um QR Code para você acessar todo o conteúdo. E todo esse material e muito mais está sendo disponibilizado aqui para você. Então você escaneia o seu celular e você vai ter acesso. E caso você tenha dificuldade em fazer isso, nós colocamos aqui embaixo na descrição do vídeo a descrição do link. Quando você clica, um textozinho azul, você clica e você vai ser automaticamente direcionado para a nossa lição, um modelo de liderança de Jesus. Amém? Então não deixe de participar. Nas ministrações nós não abordamos todo o assunto da lição, mas falamos de certa forma daqueles que são pontuais, pontuamos algumas situações importantes da lição. Esperamos que você se dedique na sua casa para poder deixar o Espírito Santo de Deus falar ao teu coração. Amém? Então vamos orar para nós começarmos. Senhor Deus e Pai, estamos aqui na Tua presença. Pedimos, Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Jesus, nesta manhã, a aprender, Senhor Jesus, mais da Tua palavra, a entender, Pai, os Teus mistérios. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Jesus, a nos transformar de dentro para fora, Senhor Jesus, nesta manhã. Que esse ensinamento nos liberte, Pai, de toda ignorância, de tudo aquilo, Senhor Jesus, que não vem de Ti, que não procede de Ti. Que o Senhor possa, neste momento, Senhor Jesus, abrir os nossos olhos e os nossos ouvidos. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, nessa lição de hoje nós começamos com uma frase de Leith Anderson, que fala o seguinte: os líderes cristãos devem adorar o estilo de liderança de Jesus, que lavou os pés de seus discípulos. E é interessante que o antigo estilo de Jesus esteja tão atual como qualquer teoria moderna de liderança. Interessante, não é? Nós vamos descobrir hoje o quarto princípio com atitude de liderança, com atitude de servo. Nós falamos nas primeiras lições que o primeiro princípio, importante você decorar isso, hein? O primeiro princípio é o quê? Os líderes servos, eles se humilham e esperam que Deus os exalte. Então, você, através de um processo de humildade, você entende que Deus, ele é o primeiro relacionamento que você precisa desenvolver na sua vida, sempre, a prioridade zero, aquilo que você tem que colocar acima de tudo na sua vida. Eu preciso amar a Deus acima de todas as coisas, então eu me humilho na presença de Deus e deixo o amor dEle, a sabedoria dEle, o conhecimento dEle, as virtudes de Deus, elas serem ministradas no meu coração. E para isso acontecer, eu preciso colocar meu ego de lado. Então eu me humilho na presença de Deus. Nós observamos que o segundo princípio é que, a partir do momento que nós deixamos o amor de Deus trabalhar o nosso interior, nós nos colocamos na posição de caminhar com Ele, de caminhar com Cristo. E nós nessa jornada seguimos a Jesus, mas nós não seguimos por uma motivação egoísta, porque anteriormente deixamos o nosso ego de lado, deixamos Deus trabalhar na nossa vida, e através da humildade, né, nós esperamos que Deus nos exalte. Então nós caminhamos com Jesus, mas nós não buscamos posição, e esse é o segundo princípio. E o terceiro princípio tem a ver com nós renunciarmos aos nossos direitos, para encontrar grandeza servindo a outros. Então, no meio da caminhada, nós somos envolvidos por atritos entre nós e aqueles que nos cercam, por pessoas que estão sendo trabalhadas por Deus em algo nas suas vidas, mas nós renunciamos o nosso direito de sermos, às vezes, bem servidos, porque nós buscamos grandeza em Deus, uma grandeza que tem a ver com servir a outros, uma grandeza que Deus mesmo nos ensinou, amém? Que Jesus nos ensinou. E nós estamos aí caminhando para o quarto princípio, que tem a ver com o fato de nós nos arriscarmos a servir a outros, porque confiamos que Deus está no controle das nossas vidas. Quando nós renunciamos o nosso direito, os nossos direitos,
para encontrar grandeza em servindo a outros, o trabalhar de Deus ele não para por aí. Às vezes nós nos encontramos em situações onde nós arriscamos a nossa própria vida, o nosso próprio conforto ali, de certa forma, para poder servir as outras pessoas. Sabe aquela situação na sua vida onde o que você está fazendo pode te trazer lá na frente algum problema, mas se Deus está direcionando os seus passos, quem vai te dar a vitória, quem vai te colocar sobre um lugar de honra, né, ou te recompensar da forma apropriada, é Deus. E nós não podemos deixar de nos arriscar a fazer a obra de Deus, independente do preço que paguemos. Amém? No caso, se é Deus que nos direciona, não temos que nos preocupar com o destino, porque nós sabemos o nosso destino, é a eternidade. Às vezes a gente, nessa terra, nós buscamos lugares que são lugares extremamente confortáveis e tranquilos, né? Mas será que é isso que Deus quer e deseja para a sua vida? Billy Graham falava que se o melhor lugar para estar é em cima de uma bomba atômica, é lá que eu quero estar. E essa é a questão, não é verdade? Quando a gente olha para a vida de Estevão, a gente vê a mesma coisa. Um homem que, por falar aquilo que era a verdade de Deus, foi apedrejado e morto. E se ele foi alvo disso aqui na terra, amém, ele vive para a eternidade, amém? É algo que faz parte do propósito daquele que segue a Cristo. Você vê a vida de Jesus, ele morreu por nós. E quando nós olhamos essa realidade, fica a pergunta: você hoje se coloca na mesma posição de morrer pelas pessoas que estão ao seu lado, morrer para a tua vaidade, morrer para o teu conforto, não é verdade? Hoje a gente chega aqui em Brasília, você vai pegar um ônibus, você pega um determinado metrô para algum lugar e você observa que muitas das vezes pessoas se colocam na posição de estar sentado talvez numa cadeira que deveria ser cedida para uma pessoa que tem mais dificuldade de locomoção, ou simplesmente por uma questão de idade mesmo. A pessoa jovem está sentada enquanto uma pessoa mais velha de 40, 50, 60 anos está ali em pé. E você olha assim, poxa, por que é tão difícil as pessoas servirem a outras? E a vaidade ela impede isso, o orgulho impede isso, não é verdade? E aqui, quando a gente entende esses princípios, a gente observa que para o cristão é algo fácil de se superar, se você primeiro coloca Deus à frente da sua vida. Amém? Bom, então nós vamos descobrir o quarto princípio ao decorrer desse entendimento, desse desenvolvimento, né? Então acompanhe conosco lendo o capítulo 13, versículo 3 de João. Abra sua Bíblia. No capítulo 13 de João, a gente encontra uma frase muito importante. Deixa eu abrir aqui, que nós vamos acompanhando aí. Mas antes já deixa aberto aí, antes de começar de ler esse versículo, eu queria fazer uma pergunta para você. Onde você encontra poder para poder servir a outros? Se no caso há dentro de você uma guerra contra Deus. Quando eu digo isso, eu estou me referindo à batalha que você trava entre o seu ego com o seu ego, né? Existe uma batalha dentro de nós, entre Deus e o nosso ego, né? O ego busca a nossa lealdade o tempo inteiro e nós lutamos contra isso. E a pergunta é: como nós podemos romper esse cativeiro do interesse próprio para servir aos que nos rodeiam? E João 13 ele nos narra a história da última ceia de Jesus com seus discípulos. E nessa ocasião, Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, ele exemplifica a liderança naquele ato, naquela forma ali, naquela atitude. Ele com aquela atitude, ele nos demonstra, né, como servir. Ele nos inspira pelo Espírito Santo. E no caso João, ele
inspirado pelo Espírito Santo, observou algumas coisas. Vamos ler João 13:3. Fala assim: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Olha, é engraçado assim, a gente pega isso, né? A gente às vezes não percebe a profundidade que uma frase tão curta tem. Quando nós observamos que, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, Jesus ele sabia que ele tinha Jesus ele sabia que Deus ele tinha um controle de sua vida e do seu ministério. E quando a gente olha para essa história, sabendo que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltaria para Deus, a gente está falando aqui de entender o propósito, a missão, a direção. Jesus ele sabia que Deus tinha o controle de sua vida e ministério. Jesus ele conhecia seu lugar como filho de Deus. Jesus ele sabia que ele viera de Deus, ele sabia que Deus era a origem de sua missão na terra. Quando a gente desenvolve a missão de Deus na terra, quando nós fazemos algo para Deus, em várias vezes, em várias situações, nós somos alvos de conflitos, porque como o nosso ego, né, ele luta por lealdade, a nossa própria lealdade, a gente se encontra em situações onde a gente, hora ou outra, tem que se humilhar na presença de Deus, diante de alguma postura, diante de algo que acontece. E Jesus ele sabia o seu exato lugar, ele sabia exatamente o seu destino. Jesus, sabendo que o Pai tudo confiara em suas mãos, Jesus ele sabia que o Pai confiava algo a ele, que ele viera de Deus, ele sabia de onde ele tinha vindo e que ele voltaria para Deus, e ele sabia para onde ele iria voltar. Muitas pessoas se esquecem do porquê estão fazendo, porque se esquecem de onde vão chegar, das promessas de Deus para nós. Muitas pessoas às vezes se esquecem do porquê estão fazendo o que estão fazendo, porque não simplesmente sabem por que começaram, não sabem por que iniciaram tudo aquilo, por que estão passando por tudo aquilo. Imagina você começar uma jornada com Cristo, imagina você entendendo o plano de Deus, o amor de Deus, e você começa a amar as pessoas que te cercam, e de repente você vai estar ali sendo alvo de ser afligido, de ser alfinetado, ser agulhado pelas dificuldades que te cercam, mas não só pelo caminho, mas por pessoas no caminho. Esse é o momento que você não pode esquecer da sua missão, do seu propósito, do seu destino, do seu alvo, do seu objetivo. E quando nós nos esquecemos disso, nós nos curvamos ao nosso ego, nós somos leais a Ele. E a gente enxerga exatamente aqui a postura de Jesus. Jesus, ele, mais uma vez, ele sabia que o Pai tinha lhe entregado tudo nas suas mãos. Ele sabia que Deus tinha o controle da sua vida em ministério. Jesus, ele conhecia seu lugar como filho de Deus. Jesus, ele sabia que ele viera de Deus. Ele sabia que Deus era a origem de sua missão na terra. Ele confiava que aquilo que fazia era parte do plano de Deus para a sua vida. Jesus ele sabia que para Deus voltaria. Ele sabia que regressaria a seu lugar eterno como Deus nos céus. O conhecimento de Jesus sobre esses fatos, escreveu João, precedeu o ato de tomar a bacia e pegar a toalha. Confiante desses fatos, Jesus pode exemplificar o que Deus lhe mandava fazer, servir a outros e dar a sua vida. Quando a gente olha para a situação da bacia, Jesus ali pegando e lavando os pés dos seus discípulos, a gente observa essa realidade e é importante nós trazermos isso para dentro de nós. Pergunta: você tem lavado o pé daqueles que são hierarquicamente que tem menos títulos que você? Você tem servido a outros? Você tem servido aqueles que que teriam talvez títulos acima do seu e títulos abaixo do seu? Você tem escolhido quem você serve? Jesus, sendo Deus, ele não fez acepção de pessoas. Ele escolheu servir e ele lavou o pé dos discípulos.
existe atitude de servo maior do que essa? Quando eu olho para isso, eu fico pensando assim, por vários momentos Jesus ele comenta sobre coisas que vão acontecer com seus discípulos, e ele sabia o preço que ele ia pagar. Então imagina, a gente olha para essa história, às vezes a gente não entende talvez a realidade, porque a gente não lembra de tudo que fica ali cercando aquela história, mas Jesus, aquele que olha para homens e encontra ali exatamente a dificuldade que cerca o coração dessas pessoas. Em várias histórias você vê Jesus ali atingindo, como diz o outro, na titela, né? Exatamente o problema que aquela pessoa vivia. E você imagina Jesus ali ajoelhando e lavando os pés daqueles que o trairiam na sua morte, aqueles que o negariam. Assim, quando nós olhamos para essa realidade, eu fico pensando assim, qual seria a minha atitude em relação a Jesus? O que seria mais lógico para mim? Imaginar assim, porque Jesus não é o Bruno, você não é Jesus, mas se eu estivesse na situação de Jesus, como eu olharia para isso? E eu fico aqui pensando que talvez Jesus, ao lavar o pé daqueles apóstolos, ele estava imaginando: estou lavando o pé de um homem que vai me negar, que não vai querer morrer na cruz comigo, mas depois que eu ressuscitar, ele vai atingir e tocar gerações. Ele vai viver a eternidade que Deus tem preparado para nós, e que o Deus Pai tem preparado para nós. Quando você olha para o que a pessoa pode se tornar em Deus e não para o que a pessoa faz sobre a tua vida, eu vejo isso como algo extremamente motivador. Mas a gente sabe que, além das pessoas que foram fiéis a Deus, tem aqueles que também não. Judas, por exemplo. E você fica pensando, poxa, mas Jesus serviu ele ainda assim. Porque Jesus, ele nos ama incondicionalmente. E fica a pergunta, você não acredita que isso deve ser realizado, esse sentimento deve ser passado para você também? Eu preciso amar as pessoas incondicionalmente. Eu não posso deixar que o pecado que as domina me impeça de amar essas pessoas. Essa semana eu estava revendo, por acaso, né, um vídeo de uma mãe que teve o filho assassinado. E ela está lá na frente das câmeras, perdoando o assassino do seu filho, e na frente das câmeras. E você vê ela perdoando, e a gente via ela perdoando, via ela falando que ela tinha certeza que o filho dela estava na glória, que Deus tinha salvado o seu filho, porque ele era um homem de Deus, tinha uma missão gigantesca à frente, mas que aquele homem tinha abreviado a vida dele, mas que ela perdoava ele. Que amor é esse? Que loucura é essa? Nós somos loucos como Jesus. Nós buscamos amar o pecador como Cristo ama, como Deus nos ama. Nós não merecemos esse amor. Ele veio de graça. E por causa disso, nós nos motivamos e nos direcionamos a amar da mesma forma. Muitos de nós talvez não com a mesma intensidade, mas nós perseveramos e perseveramos todos os dias para alcançarmos esse caráter de Cristo. E fica a pergunta: será que você crê que Cristo, que em Cristo, será que você crê que em Cristo você tem poder, você encontra poder para poder servir a outros? Você vive isso, você respira isso? Jesus, ele tem te dado poder para poder servir a outros? Como você tem caminhado na direção daquilo que Deus tem colocado na sua vida? Você tem amado as pessoas que te cercam? Ou você tem simplesmente ignorado o conflito, o obstáculo? Isso é uma realidade que às vezes nós ignoramos e nós nunca crescemos no reino de Deus. Nós precisamos aprender a conviver com pessoas que estão aperfeiçoando o seu caráter em Cristo e com aquelas que negam o caráter de Cristo, a direção e a missão de Cristo. Nós precisamos amar como Jesus amou. Então, lembre-se disso. Você crê que Deus, ele te criou e que ele tem um plano para a sua vida? Jesus, ele sabia do plano de Deus Pai para ele. Jesus, ele estava seguindo o plano de Deus.
A gente sabe que antes da fundação do mundo, Ele tinha esse plano. A gente sabe que Ele decidiu morrer por nós antes de tudo. Amém? E aqui Ele estava 100% homem, 100% Deus, vivendo na carne esse propósito. E é por isso que nós precisamos saber responder essa pergunta. Creio que Deus me criou e tem um plano para a minha vida? Eu creio, amém? Você crê? E uma terceira pergunta. Eu creio que quando morrer, estarei com Deus? Vamos só voltar no João 13:3. Sabendo este, que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus. Nós estamos pegando esse versículo aqui e trazendo essa aplicação particular para nós. Eu preciso saber, ter certeza, ter fé que eu vim de Deus e que eu vou para Deus e que eu nasci para a obra de Deus. Isso é muito importante. Estes fatos de fé são a fonte de poder que lhes permite arriscar-se a liderar outros como um servo. Você está suficientemente seguro para ousar servir outros somente quando a sua segurança está em Deus e não em si mesmo? Sem essa certeza centrada em Deus, você nada fará a não ser proteger seu ego e defender seus direitos. Só quando você confia que Deus tem absoluto controle de sua vida é que você pode arriscar-se a perder a si mesmo para servir a outros. Isso aqui é muito profundo que a gente coloca no texto da apostila. Nós temos que perder. Nós temos que perder a nossa vontade, perder a nossa direção, perder tudo e deixar Deus ser a nossa direção, Deus ser a nossa vontade. Se coloque hoje na direção de Deus e deixe que Ele guie os seus passos. Amém? Isso é muito importante. Jesus, ele sabia que o seu poder vinha de Deus. Ele sabia que ele mesmo vinha de Deus e regressaria a Ele. O segredo de arriscar-se a praticar a liderança com o coração de servo é a segurança de que Deus está no controle de tudo. Tem uma música que fala assim, né? Tudo que eu tenho está em Ti. Quando nós caminhamos e tomamos a direção de viver no plano de Deus, nada importa na nossa vida além da direção de Deus. Tudo que vem, que não tem a ver com o plano de Deus, é secundário. Amar a Deus acima de todas as coisas é algo que nos dias de hoje as pessoas elas têm se esquecido, elas têm deixado para lá. Muitas pessoas elas têm perdido o chão na época do Covid, né, que estamos vivendo, porque a segurança de muitos está no dinheiro, está em pessoas, mas aqueles que confiam no Senhor, como diz a musiquinha, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A nossa confiança ela tem que estar em Deus. Quando a gente fala sobre o ministério da toalha, vamos continuar aqui, nós entendemos o seguinte, né, que Jesus ele deu o exemplo. Ele veio, lavou os pés dos seus discípulos para poder mostrar como servir. E nós precisamos ter esse entendimento sobre as nossas vidas. Você que é líder da sua casa, do seu lar, da sua família, que você que é líder na sua escola, nós não podemos agir de uma forma onde faça o que eu falo e não faça o que eu faço. Você tem necessidade de executar aquilo que vem primeiro de Deus. Você tem necessidade de servir a outros. Você tem necessidade de ser exemplo. É assim que nós passamos para frente o legado que Jesus nos deu, o ministério da toalha. Quando Jesus ele pediu aos discípulos que preparassem a ceia da Páscoa, não lhes pediu que contratassem um servo. Ele quis que seus seguidores mais próximos aprendessem uma importante lição naquela noite.
Jesus surpreendeu seus seguidores quando deixou a mesa e foi para onde os servos trabalhavam. Ele deixou seu manto e, tomando uma toalha, cingindo-se com ela, tomou uma bacia com água e começou a lavar os empoeirados pés de seus amigos. Eu fico imaginando naquele momento, Jesus sentado à mesa com os apóstolos, e de repente os apóstolos com o pé sujo, se perguntando: poxa, cadê o servo? Não vai ter ninguém para limpar meu pé? Que absurdo um negócio desse, né? Tem situações onde a gente se coloca na posição de encontrar problemas, mas nós não encontramos lugar para sermos a solução dos problemas. Os seguidores de Jesus tinham os pés sujos e ninguém estava disposto a lavá-los. Tinha uma necessidade, mas ninguém ia deixar seus postos para satisfazer essas necessidades. Jesus explicou a liderança com atitude de servo quando deixou seu lugar à mesa e ajoelhou-se para atender a uma necessidade. A resposta de Pedro revelou que ele não havia compreendido. Ninguém compreendeu Jesus, somente pôde dizer: você entenderá depois. Cristo, descendo da ceia pascal para a toalha e a bacia, era um paralelo do seu descenso do céu à cruz. Suas ações mostraram também o que ele já havia ensinado a respeito de alguém ser maior e o primeiro. O mestre mostrou no aposento superior o que havia explicado anteriormente a caminho de Jerusalém. Vamos abrir Marcos 10, de 35 a 45. Marcos 10, deixa eu ver aqui se eu estou com um versículo já pronto, que a gente já vai vendo junto aqui. Vamos abrindo então a Bíblia em João 13, 4 a 11, porque acabei que falei da história, mas não li. Vamos ler para a gente poder ver os detalhes. Lá em João, 13, de 4 a 11, fala assim, ó: levantou-se da ceia, tirou vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos seus discípulos e enxugou-lhes com a toalha com o que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não sabeis agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olhar para esse momento aqui da história e perceber o que Pedro está dizendo é exatamente perceber naquele momento que Pedro, até aquele momento, né, ou talvez, com certeza mais à frente também, ainda não tinha entendido o propósito pelo qual Jesus estava ali fazendo aquilo, de forma literal, né, profunda, interior também. Versículo 8, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Gente, isso aqui é muito profundo, porque Jesus dizer que se ele não puder lavar os seus pés, você não tem parte com ele, tem muito a ver com, se você não compreender o amor de Deus primeiro na sua vida, não tem como você ter parte com ele. Se você não entende que o amor de Deus, o amor que te amou sem você merecer, esse amor imerecido, se você não entende isso, é difícil de se caminhar com Deus. A postura de Paulo de Pedro é de alguém nesse momento que não entende ainda a profundidade desse amor. Versículo 9: então Pedro lhes pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto aos mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor.
pois foi isso que disse: nem todos estáis limpos. A intenção de Jesus, a intenção de Deus é que todos sejam limpos, mas a nossa direção, a nossa intenção, ela conta muito. No caso, o traidor, ele não permitia que Jesus o limpasse, porque entre a guerra que existia em seu coração do ego, né, o ego estava ganhando a lealdade dele, no caso. Então, você precisa hoje olhar para dentro de si e avaliar: será que eu tenho deixado de amar a Deus acima de todas as coisas e me curvado ao meu ego? Será que eu tenho sido mais leal ao meu ego do que a Cristo? Do que esse amor que nos liberta, que nos transforma? O segredo de arriscar-se a praticar a liderança com coração de servo é a segurança de que Deus está no controle de tudo. Nós precisamos entender isso e viver esse controle, amém? Quando Jesus ele se aproximou de Pedro, o pescador de homens, esse se opôs, porque você acha que Pedro disse isso? João 13, de 6 a 8. Que relação você estabelece entre você e Pedro? No caso, no versículo 6, a gente vê assim: aproximou-se, pois, Simão e Pedro lhe disse isso: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu, Pedro, disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Se opor a Deus quando se trata de ser servido por Ele é algo que só aqueles que não conhecem o amor de Deus compreendem, né? Vamos lá, já passamos esse versículo aqui, deixa eu seguir direto para a próxima parte. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, do versículo 5 a 11. Está falando assim, ó: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se escravizou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. As ações de Jesus mostraram também o que ele havia ensinado a respeito de alguém ser o maior e o primeiro. Olhar para essa realidade aqui é muito importante. Nós não podemos nos colocar numa posição de tampar o propósito de Cristo nas nossas vidas e nem na vida dos outros, né? Quando nós deixamos o nosso ego ele inflar, nós tampamos a obra de Deus para as nossas vidas. Nós bloqueamos a obra de Deus para as nossas vidas e ofuscamos também, de alguma forma, esse legado para outras pessoas. Mas Deus, ele não se limita a isso. Ele faz do jeito que Ele quer, como Ele quer. Amém? Bom, quando a gente ouve aqui a menção de Marcos 10, de 35 a 45, a gente lembra de algo que a gente tratou nas lições anteriores. E a gente vê a seguinte menção assim, ó, Marcos 10, de 35 a 45. Então, se aproximando-se dele, Tiago e João, filho de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos conceda o que vamos te pedir. E lhes perguntou: que quereis que vos faça? Respondeu-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos à direita e outro à tua esquerda. E a gente viu falando sobre essa história nas lições passadas, e a gente percebeu que João e Tiago queriam posição. E olhando para essa história, olhando para a história de Filipenses, onde a gente está sendo direcionado aqui, ó, tende em vós os mesmos sentimentos que houve também em Cristo Jesus, né, de se colocar no seu devido lugar, de não buscar usurpar o trono de Deus.
a gente entende que o reino de Deus ele funciona assim, ele funciona num critério de humildade, onde nós não podemos nos colocar como uma posição de honra, mas numa posição de humildade, de serviço. Nós temos o nosso quinto princípio. O nosso quinto princípio tem a ver com os líderes servos que tomam a toalha de servo de Jesus para satisfazer a necessidade de outros. Então nós passamos aqui por 5 princípios. Nós falamos que os líderes servos, eles devem se humilhar na presença de Deus, para que Deus os exalte. Nós não buscamos ser exaltados por homens, mas buscamos ser exaltados por Deus. Nós falamos que os líderes servos, eles seguem Jesus e não buscam posição. Fazendo uma analogia com os versículos que lemos agora. Nós não podemos buscar posição. É Deus que nos coloca na posição certa, amém? No terceiro princípio, nós vimos que nós precisamos renunciar aos nossos direitos para encontrar grandeza servindo a outros. É só assim, servindo, que nós crescemos. A regra do reino de Deus é: você precisa servir para crescer. Versículo 4. Se arriscam a servir a outros, né? No caso, versículo 4 não, perdão, o princípio 4. Nós precisamos nos arriscar a servir a outros porque confiamos em Deus e confiamos que Ele está no controle das nossas vidas. Então, nós nos humilhamos na presença de Deus, nós seguimos a Jesus sem buscar posição, nós renunciamos os direitos que temos para encontrar grandeza servindo a outros, e nós nos arriscamos a servir a outros porque confiamos que Deus está no controle de tudo. E o quinto princípio, nós tomamos a toalha. Nós tomamos a toalha de servo de Jesus para satisfazer as necessidades dos outros. Como eu vou trazer o legado de Cristo que foi plantado na minha vida, se eu não consigo transmitir esse legado através do exemplo de Cristo? E é por isso que nós pegamos a toalha. O quinto princípio tem a ver com você ser exemplo. Um exemplo que você aprendeu com Cristo. Isso é muito importante. E aí fica uma nota importante aqui. Atender às necessidades não significa necessariamente satisfazer os nossos desejos pessoais. Jesus se ajoelhou aos pés de Pedro como um servo, mas não permitiu que a preferência pessoal de Pedro o impedisse de cumprir a sua missão. O apóstolo não conseguiu o que queria. Servir não significa falta de determinação ou de entendimento. Os servos não podem titubear ao cumprir o desejo de seu amo. Às vezes os líderes devem mostrar a necessidade antes de satisfazê-la. Os pais dão banho em seus filhos, mesmo que estes pensem que estar limpo não é importante. Uma outra coisa importante também é que, bom, antes de falar essa parte aqui, é interessante mencionar que você servir é um desafio. Você servir aqueles que te oprimem, aqueles que te maltratam, e isso é um desafio. Jesus, ele ensinou isso muito bem. Imagina você carregando uma cruz pesada nos ombros e você olhando para as pessoas te julgando, e você ainda assim ama. Imagina você na cruz e você perdoa e pede perdão a Deus por eles. Senhor, perdoa os seus filhos, porque eles não sabem o que fazem. Imagina você com esse sentimento no seu coração. E agora imagina você servindo a alguém que não deseja que você sirva a ele com aquele tipo de atitude constrangedora de lavar os pés. E você acaba tendo que se colocar na posição de ensinar o que é servir, com palavras falando: eu preciso lavar os seus pés, porque senão você não vai entender o que é o amor de Deus. Será que você já se colocou numa situação dessa, onde você começou a servir alguém e essa pessoa tentou trazer um pouco de facilidade no seu serviço e teoricamente não era para você agir dessa forma e você acabou agindo? Quem diz como nós devemos servir não são as pessoas que nos cercam, não é o nosso ego. Quem diz como nós devemos servir é Cristo. O exemplo tem que ser Cristo. Servir tem a ver com fazer a vontade de Deus, com imitar o que Deus fez por nós, com entender o porquê Ele morreu por nós
e expressar isso através das nossas atitudes. Bom, Jesus ele lavou os pés de Judas, o discípulo que o traíra com um beijo. O mestre lavou os pés de Judas mesmo sabendo que ele o entregaria aos líderes religiosos para ser crucificado. Seu maior teste como líder servo pode ser ter de lavar os pés do que você sabe que está prestes a lhe trair. Bom, a gente já comentou isso daqui. João 13, 12 e 17. Quando Jesus ele terminou de lavar os pés dos discípulos, pôs seu manto e voltou ao seu lugar na mesa. Ele havia ensinado na sua lição, ele havia ensinado uma lição e queria saber se seus alunos haviam entendido. Jesus concordou com seus seguidores de que era seu mestre e seu senhor. Servir não tem a ver com você diminuir de posto. Servir não tem a ver com você perder a autoridade. Servir tem a ver com você demonstrar a autoridade que Deus te deu. Se existe autoridade maior na vida de alguém, essa é reconhecer que ele é um miserável, pobre pecador e ao mesmo tempo reconhecer que ele deve e se encontrar na posição de ser o primeiro a servir. Isso é muito importante. Olhar e falar sobre esses versículos é algo muito edificante para as nossas vidas. Se você não está usando a toalha de servo e se ajoelhando aos pés dos outros, eu acredito que você esteja no lugar errado. É importante que você saiba o seu devido lugar. Quando nós lemos no início dessa lição, nós entendemos na situação de Cristo, que na perspectiva de Cristo, na realidade que Cristo vivia, que ele sabia o seu lugar. Ele sabia quem tinha enviado ele. Ele sabia por que ele estava trilhando aquela jornada. E ele sabia o fim. Ele sabia exatamente para quem ele retornaria. Ele sabia que a morte não era o fim. E quando nós estamos servindo a vida de alguém, através de nos humilharmos na presença de Deus, nós entendemos o quê? Nós entendemos tudo isso. Nós entendemos que nos humilhar faz parte do processo. Que sermos alfinetados, agulhados, chacotados, enfim, isso tudo faz parte do processo. E nós sabemos que essa aflição, de tudo que passamos na terra, ela é passageira. Nós sabemos que Jesus venceu o mundo, e nós sabemos que nós vamos também vencer o mundo. É muito importante para nós compreendermos o nosso propósito, o nosso objetivo, o nosso destino. É muito importante isso. Entenda uma coisa: compreender a vida de Jesus e aplicar isso nos dias de hoje tem muito a ver com você compreender isso. Por que você tem feito o que você fez? O que você tem feito? Por que você faz o que você faz? O que te motiva a fazer o que você faz? Será que isso está na direção do propósito de Cristo na sua vida? Ou será que tudo que você faz é por uma motivação egoísta? Quando a gente lê na palavra de Deus, né, Deus ele fala assim: pedis e não recebeis, porque pedis mal. Pedis para os seus próprios deleites. Eu fico olhando essa passagem da Bíblia, me perdoe que eu não lembro de cabeça a referência, mas pode procurar aí no Google. A gente olha para essa realidade, a gente fica pensando assim: nossa, então quer dizer que Deus ele poderia me dar, se eu não tivesse um pedido egoísta. Então, se eu pedir algo para Deus que não for algo egoísta, e que for algo na direção do seu propósito para a minha vida, Deus vai me dar? Eu acredito, meu irmão, que se os seus pedidos estão alinhados com a direção que Deus tem derramado sobre a tua vida, tenha certeza que Deus ele vai derramar a bênção sobre a tua vida. Essa é a minha fé, eu acredito nisso. Só que muitas das vezes nós esquecemos quem nos enviou, por que estamos fazendo o que estamos fazendo e onde nós chegaremos, ou qual será o destino da nossa existência, da nossa vida. E quando você esquece isso, não faz sentido você receber algo de Deus, na verdade. São tantas pessoas que julgam outras. Nossa, tá vendo fulano de lá? Olha, tá vendo? Tá passando por isso, por isso, por isso. O outro lá ganhou isso, mas eu queria tanto aquilo, mas eu não tenho isso para minha vida. Quando a gente precisa primeiro correr atrás de resolver a nossa própria vida, de saber qual é o porquê da direção e das atitudes que temos tomado. Você é responsável pela sua vida. Deus ele olha para dentro de nós, ele olha para o nosso coração,
Ele olha para as nossas ações e com base naquilo que nós fazemos, Ele nos recompensa. A recompensa pode ser boa ou ruim, porque se você planta algo ruim, provavelmente você não vai colher algo bom. Exceto quando se trata do plano da salvação, porque nós não merecemos a salvação. O plantio do pecado de Adão, né, ecoa por gerações nas nossas vidas, mas Jesus, Ele veio plantar o amor, e Ele plantou o amor, e através desse amor que Ele plantou, nós podemos colher a salvação e a graça imerecida de Deus. Mas ninguém pode plantar como Jesus plantou, do jeito que Ele plantou, dar a vida em favor de muitos. Esse foi o plano de Deus desde o início, mas hoje a nossa missão é caminhar na mesma direção que Ele, a mesma direção que Ele, carregando a cruz que Ele carregou, não da mesma forma, né, mas a nossa vida tem que ser pautada numa direção onde a gente serve a outros, numa direção onde a gente vive o propósito que Deus nos deu, numa direção onde a gente usa os nossos dons e os nossos talentos para a história que Deus já construiu para nós. Entenda uma coisa, meu irmão, talvez hoje você esteja vivendo na sua família, na sua casa, no seu trabalho, uma realidade de vida que está bem distante da direção que Deus gostaria que você vivesse, porque tudo que você escolheu não foi movido pelo poder e a direção de Deus, mas foi movido pelo teu ego. E eu queria hoje, nesta manhã, que nós orássemos em relação a isso. Vamos quebrar as barreiras que têm limitado o agir de Deus na sua vida nessa manhã. Vamos orar e pedir para que Deus, Ele entre e vamos tomar a postura de abrir os nossos corações humildemente para que Deus trabalhe primeiro em nós. Vamos tomar a direção de seguir no caminho de Cristo sem buscar posição. Vamos tomar uma direção de renunciar aos nossos direitos para que nós encontremos grandeza nesse caminho que Deus tem nos dado, servindo a outros. Vamos nos arriscar, vamos deixar o nosso medo de lado, diante das recompensas que nós queremos, que às vezes não é a recompensa de Deus, e vamos confiar em Deus, vamos confiar a Ele o controle das nossas vidas. Vamos tomar a atitude de Deus, de Cristo, e vamos servir a outros. Vamos orar nesse sentido? Eu acredito que Deus, Ele tem algo para poder executar hoje na tua casa. Talvez através da postura que você tem que tomar com a tua esposa, talvez através da postura que você, esposa, tem que tomar para com o teu marido, talvez a postura que você, que está em casa, que já teve filhos, tem que tomar diante da sua vida. Eu não sei qual é a história que você se encontra hoje, mas eu sei que Deus, Ele tem algo para trabalhar no nosso coração. Essa palavra, meus irmãos, não é algo que eu só estou falando para vocês seguirem, é algo que eu preciso viver também na minha vida todos os dias. Desenvolver o caráter de Cristo é um processo contínuo na vida do crente, do cristão, amém? Então vamos orar nesse sentido. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui diante da sua presença, Senhor, e como é difícil, Senhor, deixar de lado, Pai, a nossa vontade e nos submetermos, Pai, à tua. Pai, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor Jesus, a não sermos movidos por vaidade humana, mas sermos movidos, Senhor Jesus, pela tua palavra, pelo teu amor, pela tua direção. Pai, nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos movidos, Senhor Jesus, pela tua glória. Não nos deixe, Senhor Jesus, caminhar na direção de uma vaidade que vai morrer junto com essa terra. Pai, nos ajude a juntar tesouros nos céus. Nos ajude, Pai, a servir o nosso próximo como o Senhor lavou os pés dos apóstolos. Nos ajuda, Senhor, a caminhar numa direção de transformação interior, Pai, constante, até, Pai, que o Senhor volte, até, Senhor Jesus, que o teu plano se cumpra na nossa vida e nós venhamos a nos encontrar na eternidade contigo. Nos ajuda, Senhor. Eu sei que existem lares hoje, Senhor Jesus, onde existe confusão reinando, onde existe contenda reinando. Talvez, Senhor Jesus, o ambiente de trabalho, Pai, em qual os teus servos estão vivendo, Senhor Jesus, não tem sido um dos melhores. Mas nós pedimos, Senhor Jesus, e clamamos a Ti, Senhor. Nos ajuda a caminhar numa direção onde o Teu nome será exaltado. Onde, Senhor, nós não seremos, Senhor Jesus, envergonhados. Até onde, Senhor, e como devemos servir.
Às vezes são perguntas que estão pairando na nossa mente, mas nós oramos e clamamos a Ti. Coloca, homens de Deus, coloca, Senhor Jesus, a Tua palavra em evidência diante dos nossos olhos, nos explicando, Senhor Jesus, a resposta para essas perguntas, Pai. Eu oro a Ti, Senhor, para que o Senhor manifeste o Seu poder nos lares nesta manhã, Senhor, trazendo entendimento e direção diante das problemáticas que cada um tem vivido, Senhor. Como eu devo, Senhor Jesus, me relacionar com a minha esposa, como eu devo me relacionar com o meu esposo, no caso das mulheres, Senhor, como eu devo me relacionar com meu pai, com a minha mãe, ou pai com filho, pai com avó, viúvos, solteiros. Oh, Senhor Jesus, são tantas as realidades que temos diante de nós, Pai, na nossa vida. Nós sabemos que o Senhor é a direção, nós sabemos que o Senhor, Pai, é a verdade, e pedimos, Pai, traz essa verdade sobre os nossos lares nessa manhã, que hoje, Senhor, que neste sábado seja um dia, Senhor Jesus, onde nós vivemos e viveremos, Senhor Jesus, o Teu despertar, que o Senhor possa nos ajudar neste momento, Senhor Jesus, e que algo maravilhoso aconteça nas nossas vidas diante dessas decisões que estaremos tomando. É o que pedimos a Ti, Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Bom, eu espero que você medite nessa palavra aí, nesse link que está na sua lição. Eu sei que Deus vai falar sobre a tua vida muito mais do que eu procurei tentar explicar sobre o que Deus falou no meu coração. E eu queria te falar, hoje, neste sábado, nós teremos o culto de casais. Quem vai estar ministrando será o pastor Dário Versosa. O culto começa às 17 horas. Antes começou um pouquinho mais tarde, mas por conta do lockdown, a gente reduziu o horário, os pastores decidiram reduzir um pouco mais o horário. Então, 19 horas, temos aí o culto de casais. Não perca, participe, amém? Você pode vir, que vai ser uma bênção. Se você quiser conferir o último culto, dá uma olhadinha aqui no YouTube, procura aí, Encontro de Casais, que você vai ter uma palavra maravilhosa também do pastor Dário para a sua vida. Esse é o segundo encontro que estamos tendo de casais neste ano. Não deixa de ser abençoado. E no domingo nós teremos a escola dominical às 9 horas e à noite o culto de celebração que ocorre às 18 horas. Por conta do lockdown, nós reduzimos um pouco o horário. Amém? E não se preocupe que temos sala para as crianças também. Então você pode trazer seu filho. Não esqueça que você precisa preencher um formuláriozinho que está sendo disponibilizado no grupo de membros. Amém? Eu vou pedir também para o pessoal dos bastidores aqui, colocar esse link aqui na descrição do vídeo, para você poder ficar inteirado em relação ao que vai acontecer, tá bom? Então, fique na paz, que Deus te abençoe, e nós nos encontramos no próximo capítulo, ou quem sabe, algum outro homem de Deus aí, pregando e ministrando aqui sobre essa lição. Até mais, fique na paz.